Chegamos agora então em anelídeos. Terceiro e último grupo, vamos dizer assim, relacionado a vermes. Você fala assim, mas Tony, é verme cilíndrico? É, mas tem um destaque importante. Corpo dividido em anéis. Ou, como alguns até dizem, um nome mais técnico, metameria homóloga, porque são segmentos iguais. Isso é, o que eu encontrar num segmento, num anel, obrigatoriamente eu vou encontrar nos demais. E o maior exemplo desse grupo, né, você pode até falar, tem sanguessuga, ou então tem aquela minhoca marinha chamada Nereis, mas não tem jeito, a minhoca em si é o animal mais famoso, beleza? Tem simetria bilateral, então você cortar o animal no meio, tiver de um lado, tem do outro, popular lados iguais, são triblásticos, e posso até dar um pequeno destaque, que eles são os primeiros celomados, cavidade, feita de um único tecido embrionário. Sistema digestório, tubo digestivo completo, boca tubianos, digestão extracelular. Eu até desenho o tubo digestivo aqui para vocês, porque ele tem alguns destaques interessantes. Algumas estruturas a mais vão aparecer. Então, lembra que eu falei que no grupo anterior surgiu o tubo digestivo, mas literalmente era a boca, um tubo liso e o ânus? Agora não. Agora já começa a ter outras partes importantes. Então, por exemplo, o animal tem a boca, é claro. Esse pequeno pedacinho aqui a gente pode chamar de faringe. E logo depois vem a moela. Alguns até chamam de estômago mecânico, porque tem a função de triturar o alimento. O estômago seria o estômago, que na verdade é chamado de químico, porque é onde vai estar as enzimas digestivas do animal. E o intestino. O intestino tem algumas estruturas importantes, como por exemplo os secos, que são esses compartimentos. Se o alimento cai aqui, ele não tem para onde ir. Então o alimento fica mais tempo com isso no intestino. Ficando mais tempo, a função dos secos é aumento da absorção intestinal. Já tem essa dobra aqui que a gente chama de tifósole. Com isso o alimento entra aqui, olha, e não tem realmente saída. O alimento vai ter que voltar para depois sair pelo ânus. Com isso o alimento fica também mais tempo no tubo digestivo. Portanto, assim como os secos, as tifósoles, essa dobra aqui intestinal, ela tem como função um aumento da absorção intestinal do animal. Beleza? Agora, novidades, são duas aí. São os primeiros animais a apresentar sistema respiratório. Agora é um órgão mesmo, né? A grande maioria dos animais tem respiração cutânea, que acontece com a minhoca, é o que acontece com a sanguessuga. Já o Nereis é um animal aquático, marinho, então ele tem brânquia. Então já aparece aí sistema respiratório cutâneo e sistema respiratório branquial, beleza? Agora, se tem sistema respiratório, o mais importante é porque tem um sistema circulatório para realizar justamente o transporte desses gases, beleza? Então são os primeiros animais também a apresentar sistema circulatório. Quando você fala circulação, ela pode ser dois tipos, ou ela é fechada ou ela é aberta. A nossa, assim como a da minhoca, é fechada. Significa que o sangue não sai dos vasos sanguíneos, a menos que você corte o vaso, aí você tem que cortar para tirar o sangue. Mas normalmente o sangue fica circulando dentro dos vasos e não tem saída desses vasos, beleza? Já se você pegar, vou até dar um exemplo, insetos, por exemplo, eles apresentam um sistema circulatório aberto. Então o sangue está nos vasos, de repente ele sai, banha os órgãos e tecidos e retorna para os vasos. Mas tem essa saída. Com isso a pressão sanguínea é muito baixa. O animal se torna lento. Aqui não, pressão sanguínea normal. Só que o nosso é fechado e duplo, porque passa sangue venoso e passa também o sangue arterial pelo nosso coração. Já da minhoquinha é fechado simples, porque só passa sangue venoso pelo coração da minhoca. Você fala, mas espera lá, Tony, minhoca tem coração? Tem. A minhoca pode apresentar de 5 a 6 corações. É o animal mais amoroso da biologia. Sistema excretor. Tem um par de nefrídeos, inclusive, destaquei nefrídeos aqui, porque nefrídeos é a exclusividade dos anelídeos. Falou nefrídeos, obrigatoriamente, eu estou falando de anelídeos na minhoca. É muito parecido esses nefrídeos com as estruturas que nós temos dentro dos rins, chamados de néfrons. Só que os nossos néfrons vão fazer a filtração do sangue. Aqui a filtração acontece, coisa que não acontecia anteriormente, né? Começa um sistema de filtração aí. Só que ainda não é do sangue, é do celoma, da cavidade. Então, na verdade, todo aquilo que não presta é jogado na cavidade, fica ali. E aí esse nefrídeo, como um filtro, vai filtrando, vai tirando fora aquilo que não presta mais e jogando fora para o ambiente, para fora do corpo do animal. Beleza? Agora, esse grupo a gente precisa destacar algumas classes. São 3 classes importantes. A primeira são os poliquetas.
polidivários, quetas cerdas. Então são animais que têm muitas cerdas. As cerdas são parecidas, inclusive, com pelos, beleza? Um animal exemplo são os neres. É como se fosse uma minhoca peludinha marinha, beleza? Porque esses animais são aquáticos, principalmente do ambiente marinho. Então, obrigatoriamente, já estou falando que os poliquetas têm respiração branquial, beleza? Reprodução sexuada é muito diferente dos demais animais do grupo. São dioicos, isso é, tem macho e fêmea, porém, fecundação externa, eles liberam os gametas na água. E o desenvolvimento dele é indireto, portanto, tem estágio larval. E aqui nós temos a segunda classe, já coloquei aqui os hirudíneos, que significa ausência de cerdas, e o maior exemplo é a sanguessuga. Um animal que vive no ambiente aquático para terrestre, tem uma respiração cutânea e a reprodução sexuada igual das minhocas, inclusive. Monóicas, fecundação interna, desenvolvimento direto. Uma das características interessantes e importantes é a hirudina, que acaba apresentando justamente uma característica anticoagulante. Por isso que sempre foi muito utilizada a sanguessuga na medicina chinesa e até em outras aí, ocidental também. Você fala, por quê? Porque se descobriu que ela é anticoagulante, então evita a coagulação do sangue. Já vi casos aí, por exemplo, relatarem de uma cirurgia que foi feita numa criança que foi atacada por um cachorro, arrancou a pele com a orelha. O médico até fez toda a reconstituição na ligação dos vasos sanguíneos, mas se preocupava justamente com a cicatrização dos vasos, que podia justamente aí causar um certo acúmulo de sangue e coagular o sangue. E acabou acontecendo isso. Então o menino estava com risco de perder justamente aí a orelha. E o médico acabou colocando várias sanguessugas em volta, justamente aí com essa substância, foi descoagulando, e evitou justamente a perda da orelha do menino. Então, bastante famosa. E aí a gente não pode esquecer da pomada hirudóide, que muita gente passa, né, essa pomada para evitar hematoma, por conta disso, evita a coagulação. Beleza? Agora, as mais lembradas em prova, não tem jeito, deixei até por último, as oligoquetas, poucas cerdas, se tiver cerdas são pequenas, estamos falando da dona minhoca, tem respiração cutânea, reprodução sexuada, são monóicas, apresentam fecundação interna, desenvolvimento direto. As minhocas são muito lembradas em prova, primeiro pelas suas características agrícolas. A minhoca, não, apesar de ter aquele tubo digestivo que eu mostrei para vocês, não é uma oitava maravilha. Então, ela come terra rica em nutrientes. Então, ela se aprofunda para comer essas terras. Só que ela não consegue ainda digerir tudo e aproveitar tudo. Então, ela acaba defecando. Na verdade, é uma mistura de fezes com terra rica em nutrientes. Ela ainda defeca aquilo que ela comeu. Então, com isso, ela tem uma mistura das fezes com isso que ela comeu, que é uma terra rica em nutrientes. Essa mistura de terra rica em nutrientes com fezes a gente chama de humus, que é o principal adubo natural. Por isso que as terras com minhoca são sempre muito bem-vindas. Por conta desse sobe e desce, porque ela não mistura as fezes com comida, então ela defeca na superfície. Por conta disso, esses túneis que ela acaba construindo ajuda bastante na drenagem de água no solo e facilita a entrada de ar no solo, principalmente para acontecer, né, a nitrogenação do solo e tudo mais. Então, minhoca é sempre bem vista, sempre muito importante. Até desenhei aqui alguns animais, está aqui um neres, como eu falei, parece uma minhoca peludinha, são as cerdas, na verdade, que tem as brancas ligadas a elas, então tem função respiratória, a sanguessuga, e o mais importante, acabei colocando aqui o desenho de uma minhoca, porque eu lembrei, inclusive, de um exercício da Unesp, que caiu há um tempo atrás. Colocar o desenho da minhoca como eu fiz aqui, uma coisa muito simples, né? E colocar aquela música da minhoca, lembra? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, então vou roubar. Minhoco, minhoco, você é mesmo louco. Beijou o lado errado, a boca fica do outro lado. Interessante, né, essa música, né? Se não beijou a boca, beijou o quê, né? Literalmente o fiofó da minhoca. Mas em cima desse desenho, dessa música que eu acabei de falar para vocês, eles fizeram 3 perguntas. A primeira, posso falar minhoca para fêmea e minhoco para macho? E você tinha que responder que não, afinal de contas, a minhoca ela é monóica, portanto não tem um sexo definido, produz gameta masculino e feminino, são hermafroditas. Beleza? A segunda pergunta, analisando o desenho, aqui extremidade A, extremidade B, eles perguntaram aonde fica o cu da minhoca. É mais ou menos assim, né? Aonde fica o ânus, o fiofó da minhoca. E aí? Eu já escutei de tudo, né? Já teve aluno que falou, professor, é fácil, fica segurando a minhoca, espera ela cagar na sua mão. Já escutei também que para você cheirar, cheira a pontinha, que tiver cheiro de fezes é o cu.
Já, já me falaram para mim, faz cosquinha, se piscar. Gente, para lá, né? É por isso que eu falo, é bater o olho e dizer onde fica o ânus da minhoca. Tem como? Tem. Não é que eu errei não o desenho, não é que eu fiz um anel maior do que os outros. Na verdade, existe um anel que é um pouco maior do que os outros, e ele sempre fica mais próximo da boca. Então, com isso, a gente identifica dessa forma, por este anel. Esse anel acaba sendo de grande importância. O nome desse anel, ele é clitelo. E é no clitelo que eu vou encontrar o órgão sexual masculino, beleza? E também vou encontrar o órgão sexual feminino. Então, no clitelo, eu acabo encontrando os órgãos sexuais masculinos e femininos. O clitelo fica sempre mais próximo da boca, portanto, a extremidade B é o ânus, é o mais distante. Aí você fala, e aí vem a terceira pergunta: como que as minhocas vão se reproduzir? Então, uma minhoca, ela precisa se encontrar uma de frente, vamos dizer assim, com a outra. Assim, elas vão encostar clitelo com clitelo, beleza? Então, com isso, isso daqui é a boca da segunda. Com isso, encostando clitelo com clitelo, elas estão, na verdade, ficando dessa forma, ó. Órgão sexual masculino de uma com a feminina da outra, e o vice-versa depois. Então, com isso, o que vai acontecer aqui? Elas literalmente vão fazer, sempre o órgão feminino mais próximo da boca do que o masculino, com isso elas literalmente vão fazer um troca-troca de espermatozoides. Uma passa espermatozoides para a outra. Com isso, ambas vão ser fecundadas, ambas vão ser mamães, ambas vão ser papais. A biologia é linda. Vocês estão emocionados?